E aí, galerinha, tudo bem? Professor Alain Biapina, professor de Química, e mais uma vez estamos aqui para te ajudar a conquistar seu sonho de ingressar na universidade pública por meio do Enem, tá? Hoje a nossa aula vai tratar sobre ligações químicas mais uma vez, né? Então vai ser ligações químicas parte 4. Quem está acompanhando aqui as nossas aulas, nas aulas anteriores nós falamos sobre por que os átomos se ligam, né? Falamos sobre a teoria, a regra do octeto, né? A estabilidade dos átomos e ligações iônicas, foi a nossa primeira aula, tá? Uma aula introdutória sobre ligações e também sobre ligação iônica. Tivemos uma outra aula, parte 2, falando sobre ligação covalente, a teoria, e a parte 3 falando sobre ligação metálica. Nessa parte 4, nós vamos dar uma aprofundadazinha aí na parte de ligações covalentes, tá? A gente vai falar aqui sobre algumas exceções, a regra do octeto, nós vamos falar aqui como é que a gente pode montar uma molécula e também sobre a ligação dativa. E a nossa última parte sobre ligações, que vai ser a próxima aula, aula 5, a gente vai falar sobre a diferença entre os compostos iônicos, os compostos moleculares e as substâncias metálicas, para a gente encerrar toda essa parte de ligação química, né? E se você está no estudo sistemático, eu recomendo que você dê uma olhada também no assunto sobre tabela periódica. Nós tivemos aí um assunto abordado em 4 aulas, se não me engano, falando tudo sobre tabela periódica, muito bem aprofundado, tá? Falando sobre raio atômico, falando sobre eletropositividade, eletronegatividade, por aí vai. Serve como base para as ligações, beleza? E as ligações vão ser base para todos os próximos assuntos, como geometria da molécula, polaridade, forças intermoleculares, que é um assunto bem cobrado no Enem. Tá? A gente vai falar também sobre compostos covalentes, substâncias moleculares e funções químicas. A gente vai falar sobre química orgânica também e o macete, a ideia de ligações é muito importante, beleza? Por isso que a nossa aula está sendo bem abrangente, né? A gente está pegando esse tema aí em 5 aulas, que é para você ficar profissional no assunto, beleza? Bem com uma base bem legal para você se dar bem e não ter dificuldade nos próximos assuntos em diante, tá bom? Bom, o que eu quero mostrar agora, de início, é mostrar como a gente pode montar, construir as moléculas, né? Tem aluno que tem dificuldade nisso. Como é que eu sei montar uma molécula? Por exemplo, o CO2, tá? E aí vamos bem devagarzinho com moléculas bem simples, tá certo? Para montar a molécula do CO2, como é que a gente faz? Né? Como é que eu sei qual o tipo de ligação e quantas ligações se fazem ali? Pois bem, primeira coisa que você tem que fazer, a configuração eletrônica, tá? Você vai pegar aqui o carbono, que tem número atômico 6, e isso vai ser fornecido na prova. Então você vai fazer 1s2, 2s2 e 2p2, tá? No último nível, chamado de nível de valência, que é o maior nível na eletrosfera de um átomo, que no caso do carbono é o nível 2, ele apresenta um total de 4 elétrons, ok? Já o oxigênio, que tem número atômico 8, vai ter a configuração S2, 2S2, 2P4, né? Totalizando aí 8 elétrons, mas no seu nível de valência, que é o nível 2, ele apresenta 6 elétrons. Ok? Pessoal, eu quero chamar a atenção aqui para esses elétrons aqui do nível de valência, tá? Muitos alunos se confundem, acham que o nível de valência é só isso aqui, ó. Né? Aí pensa que o carbono tem 2 elétrons de valência e que o oxigênio tem 4. Isso é errado. O nível de valência é o nível 2 e ele aqui está dividido em 2 subníveis, né? O subnível S e o subnível P, porém é o mesmo nível. Então, quando tiver esse número na frente, ele for repetido, você tem que somar, beleza? Basicamente isso. Então, o carbono tem 4 elétrons de valência, o oxigênio tem 6 elétrons de valência. Pelo bizu que eu passei, né, nas aulas anteriores, a partir de 4 elétrons de valência até 7 elétrons de valência, você vai ter um elemento classificado como ametal. Então, os dois aqui, o carbono e o oxigênio, são ametais. Evidentemente que existem exceções, isso aqui é uma generalização, é uma tentativa de organizar uma informação
mas que existem algumas exceções. Por exemplo, na família 14, você tem como ametal somente o carbono e o silício. O estânio, o germânio, eles já são metais, apesar de ter 4 elétrons de valência. Porém, são os que mais caem, são os que mais aparecem em prova, né? Então, a gente pode fazer esse bizuzinho. Com 4 elétrons, você pode ter ali ametais. É a partir de 4, né? Então, 4, 5, 6 ou 7 elétrons de valência vai corresponder, muito provavelmente, a um ametal. E os ametais, eles se combinam por meio de uma ligação covalente, né? A parte 2 do nosso assunto sobre ligações. Então, a primeira informação que eu sei sobre a molécula de CO2 é que aqui você tem uma ligação covalente, tá certo? Uma ligação covalente, como foi visto na nossa aula, a ligação covalente corresponde a um compartilhamento de elétrons, ok? Pois bem, como é que eu vou montar essa molécula? A molécula é formada por um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Quem vem no centro, chamado átomo central, é aquele que precisa fazer a maior quantidade de ligações. Lembrando que um átomo, para estar estável, ele precisa ter 8 elétrons de valência, o carbono, olha só, o carbono, que tem 4 elétrons, precisa de mais 4 elétrons para se estabilizar. E o oxigênio, que tem 6 elétrons, precisa somente de mais 2. Então, o carbono ele precisa fazer um maior número de ligações. Consequentemente, ele vai ser o átomo central. Então, você coloca o carbono aqui no centro e os 2 oxigênios ao lado dele. Obedecendo ali a regra de representação das moléculas proposto pelo americano Lewis, que foi o autor dessa teoria, chamada de teoria da ligação de valência, nós vamos representar esses elétrons de valência por pontinhos em torno daquele símbolo, né? O carbono que tem 4, você vai colocar 4 pontinhos, e o oxigênio, que tem 6 elétrons, você vai colocar 6 pontinhos. Tudo isso foi visto na nossa aula sobre ligações químicas, parte 2, beleza? Então você coloca o carbono no centro e coloca ali os 2 oxigênios em cada ponta, tá? Esses elétrons são representados por esses pontinhos e depois vai fazer o compartilhamento, né? Compartilhar significa tornar comum, tornar algo comum. E a gente representa esse compartilhamento através de um retângulo, ok? Ó, fiz um compartilhamento aqui. E você vai perceber que nenhum dos átomos se estabilizou, tá certo? Ó, vou contar aqui os elétrons do oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Veja que os elétrons que estão dentro do retângulo são pertencentes aos 2. Eles foram compartilhados, eles são comuns aos 2. Tá certo? Então, o oxigênio não está estável, nem o carbono. Por isso, a necessidade de fazer uma ligação, uma outra ligação, tá certo? Para poder estabilizar esse átomo de oxigênio. Ó. Se eu fizer um segundo compartilhamento, ok? O oxigênio passa a estar estável agora, ó. Ele passa a ter 8 elétrons de valência, ele completa o octeto. Mas o carbono, ele está apenas com 6 elétrons, né? Então, há necessidade de fazer mais ligações, tá? Eu vou fazer um outro compartilhamento aqui e você percebe que nenhum dos 2 átomos se estabilizaram. Mas ao fazer um outro compartilhamento, uma outra ligação, você percebe que todo mundo está estável. Olha só, o oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E o carbono também vai estar com 8, ó. Se eu puxar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, todos os átomos atingiram o octeto e vão estar estáveis, tá certo? Essa é a estrutura da molécula de CO2, que é muito representada da seguinte maneira. Nós colocamos a fórmula constitucional ou estrutural da seguinte maneira, bem aqui, ó. Vou colocar nesse cantinho da tela. Ó, a gente representa esses retângulos aí por tracinhos, né? Tá certo? Você tem aqui uma ligação dupla. Beleza, pessoal? E toda ligação dupla, recapitulando aí do nosso assunto sobre hibridização, toda ligação dupla, a primeira é chamada de sigma e a outra é chamada de pi. Tá certo? Uma é chamada de sigma e a outra é chamada de pi. Ok? Então, aqui é o exemplo da estrutura do CO2. Por que ele é montado assim? Por que o CO2 é assim? É uma molécula simples e muito recorrente. E o aluno tem que saber. Tá, pessoal? Quando você encontrar CO2 em qualquer questão, você já tem que saber. É fácil memorizar essa molécula.
né? É fácil memorizar, beleza? E ainda sobre a nossa aula sobre ligações covalentes, né? Parte 2, eu comentei que no caso aqui da molécula do CO2, você vai ter ligações covalentes polares, tá certo? Foi comentado isso na aula, na parte 2, ok? Depois dá uma olhadazinha nessa aula para você recapitular por que elas são polares. Tem a explicação teórica por que ela é polar, mas a resposta, o bizuzinho para você saber é que quando dois átomos diferentes se ligam, a ligação é sempre polar. Quando os átomos são iguais, a ligação é apolar. Então, por exemplo, na molécula do gás hidrogênio, em que você tem hidrogênio ligado a hidrogênio, ali é uma ligação covalente apolar, beleza? Pelo simples fato dos átomos serem iguais, ok? Vamos mais um exemplo, Aqui você tem a molécula de água. Eu vou agora comentar a molécula de água porque ela tem o hidrogênio. O hidrogênio, ele é uma exceção. Eu tinha comentado que metais, geralmente, por favor, não veja isso como uma regra absoluta, é apenas uma regra geral. Geralmente os metais têm de 1 até 3 elétrons de valência. O hidrogênio tem 1 elétron, mas ele não é ametal, ou não é metal, né? O hidrogênio é um ametal, beleza? E que não se estabiliza com 8 elétrons, ele se estabiliza com 2 elétrons. Então vamos lá, ó. O hidrogênio, número atômico 1, é o átomo mais simples, certo? Acabei colocando 2 aqui. Mas ele tem número atômico 1 e a sua configuração aqui vai ser um S1. E o oxigênio, tem número atômico 8, vai ter a configuração novamente aqui como a gente fez na molécula anterior, até 2p4, né? O hidrogênio, apesar de ter um elétron, ele vai ser um ametal. O oxigênio, ele tem aqui, ó, 6 elétrons de valência, também é um ametal. Então, nós temos aqui ametais, beleza? O hidrogênio se estabiliza com 2 e o oxigênio continua se estabilizando com 8, tá certo? Então, já sei que aqui vai ser uma ligação, tá? Uma ligação covalente. E como é feita entre átomos diferentes, você já pode até mesmo chegar à conclusão, né, sugerir que ali é uma ligação covalente polar, porque é uma ligação entre átomos diferentes. Então, você tem aqui o oxigênio com 6 elétrons, tendo que fazer 2 ligações para se estabilizar, e o hidrogênio com 1 elétron precisa fazer uma ligação, ele só precisa de mais 1 elétron para se estabilizar com os 2, né? Os 2 elétrons que ele precisa. Então, o átomo central na molécula da água é o oxigênio. Então, você coloca aqui o oxigênio e bota os hidrogênios, né? Que são 2 átomos de hidrogênio em cada lado. Aqui você vai representar os elétrons de valência, né? O hidrogênio só tem 1 e o oxigênio tem 2, ou tem 6, tá certo? E aí você vai fazer o compartilhamento, tá? Você vai pegar aqui, ó, vai fazer um compartilhamento aqui, o hidrogênio se estabiliza, tá certo? O hidrogênio se estabiliza somente com 2, mas o oxigênio não está estável, ele está com 7 elétrons, e aí você faz mais um compartilhamento e acaba estabilizando todo mundo, né? Os 2 átomos de hidrogênio se estabilizam com 2 elétrons e o átomo de oxigênio se estabiliza com 8, ok? Já de antemão, eu queria mostrar para vocês que a representação correta para a molécula de água é como se fosse um ângulozinho, ó. Esse aqui é um assunto que a gente vai ver futuramente, tá? Chamado de geometria molecular, tá certo? Os pares de elétrons não ligantes do átomo de oxigênio vão empurrar essas ligações para baixo, fazendo com que a molécula tenha essa estruturazinha aqui, tá? Essa é a representação correta para a molécula de água. A gente vai ver isso em cenas do próximo capítulo, né? Aulas futuras. Porém, já de agora você pode desenhar a forma da molécula corretamente. É uma molécula simples, muito importante e recorrente nos vestibulares, por isso que o aluno, se ele souber já a estrutura da molécula, já ajuda bastante, tá certo? Molécula simples, que é importante você saber, ok? Bom, e nós temos algumas moléculas que vão ter exceções à regra do octeto. É importante que o aluno saiba. Por exemplo, ó, nós temos aqui o caso do BeH2, tá certo? O berílio, apesar de ser um metal, ele vai fazer ligação covalente, viu? Pelo fato de ser um átomo muito pequeno, ele vai apresentar uma eletronegatividade até considerável. E quando se ligar ao hidrogênio, não dá uma diferença maior do que 1,7, que faz com que ali
haja ligação iônica. Na verdade, vai ser um compartilhamento, certo? Então, você tem aqui, ó, o hidrogênio combinando-se ao berílio, tá certo? Por ligações covalentes simples, tá? Ó, aqui vai ter o compartilhamento. E você vai ver que o berílio, ele se estabiliza com 4 elétrons. É uma exceção. Veja que na química não existe regra absoluta, né? Você tem muitas exceções. É o que dificulta muito estudar química, porque o aluno tem que aprender a base, a teoria, e tem que também saber as exceções. O berílio aqui está se estabilizando com 4 elétrons, e isso só é possível por causa da hibridização que ele vai apresentar. Beleza? E temos uma aula falando sobre hibridização também, viu? É interessante que você dê uma olhada nessa aula, tá? O berílio ele se estabiliza porque ele tem um tipo de hibridização do tipo sp, tá? E ele consegue fazer essas ligações aí, essas duas ligações, atingindo a estabilidade com 4 elétrons. Outra seção também muito conhecida é o BF3, tá? Na verdade, não é o BF3 em si. É qualquer molécula que tem um boro. Pode ser o BF3, o BCl3, o BH3, tá certo? O boro é um átomo que se estabiliza, ele tem 3 elétrons de valência, tá bom? E ele se estabiliza com 6. Então tá aqui, ó, vou colocar os átomos de flúor, ok? Cada flúor tem 7 elétrons de valência, ok? Então vou botar aqui, ó, são 3 flúors, cada um com 7 elétrons de valência, porque ele é da família dos halogênios. Se você fizer a configuração eletrônica, que para o flúor o número atômico dele é 9, você vai ver que ele termina com 7 elétrons de valência. E aí o que acontece? O boro, ele acaba se estabilizando, ó, você faz essa ligação aqui, estabiliza o flúor, estabiliza o outro flúor, né? Estabiliza o outro flúor, e aí o boro ele acaba se estabilizando com 6 elétrons, tá bom? É uma outra exceção à regra do octeto. Qualquer molécula com boro ele vai apresentar esse tipo de compartilhamento, ok? Inclusive, já estou desenhando a molécula na forma correta. Os átomos de flúor eles vão ficar espalhados, tá? Com uma diferença aqui de um ângulo de 120 graus, e aí você tem uma geometria molecular chamada de trigonal plana. Então, já estou mostrando para vocês como desenhar a molécula corretamente, apesar de a gente ter uma aula futura ainda para falar sobre geometria, porque é que ela fica assim e tal, beleza? Então, qualquer molécula que tenha boro, ok? Pode ser BF3, BCl3, BH3, o boro vai estar estabilizando com 6 elétrons, isso por causa de uma hibridização específica que ele tem, que é uma do tipo sp2. O boro se estabiliza com hibridização sp2. Se você está em dúvida sobre hibridização, dá uma recapitulada nas aulas sobre teorias atômicas, beleza? E tem uma parte lá das teorias atômicas que eu falo sobre hibridização. Outra seção que é importante, tem que saber dessas exceções, tá, pessoal? Você vai ter o PCl5, o pentacloreto de fósforo. O PCl5 é uma molécula que apresenta o fósforo se estabilizando com 10 elétrons, ok? Ele vai estar aqui no centro, é uma outra seção, e você vai ter 5 átomos de cloro ligados a ele. Olha a maneira certa de escrever aqui, ó. Aqui nós vamos ter 3 átomos de cloro ligados ao fósforo no mesmo plano. Esses 4 átomos estão no mesmo plano, ok? E aí você vai ter mais 2 átomos de cloro ligados ao fósforo fugindo do plano. Aqui é para fora. Ó. Essa ligação está sendo projetada em direção ao estudante, né? A quem está visualizando aquela molécula. Então, essa ligação ela está para fora. E uma outra ligação para trás. Olha a maneira da gente representar a molécula tridimensionalmente, né? Quando a ligação ela está sendo projetada para trás do plano, a gente coloca esses tracinhos que lembram muito o símbolo do Wi-Fi, né? E quando ela está sendo projetada para frente, significa que ela está pintada com ela fica pintadinha assim, lembrando uma piramidezinha, né? Tudo isso para dar uma ideia tridimensional, para dar uma ideia 3D, ó. A intenção aqui é mostrar que esses átomos eles estão assim, ó, formando uma base triangular, ok? O PCl5 apresenta o fósforo se estabilizando com
10 elétrons, tá? É uma exceção à regra do octeto. Isso só é possível porque o fósforo ele tem uma hibridização do tipo sp3d, ok? Hibridização do tipo sp3d. E a outra molécula importante, que também tem exceção aqui, é a molécula do SF6, o hexafluoreto de enxofre, uma molécula gasosa mais pesada que o ar, tá certo? Você já deve ter visto em algum programa de televisão, uma mágica, né? Eles colocam um aquário e colocam alguns objetos em cima desse aquário, dentro desse aquário eles ficam flutuando no ar. Na verdade, o que eles colocaram ali foi o hexafluoreto de enxofre, que é um gás mais pesado que o ar e não consegue escapar daquele aquário. Então ele fica retido lá e qualquer objeto que você colocar vai ficar lá flutuando, sustentado por aquele gás. Tá certo? Nessa molécula, o enxofre, que normalmente ele se estabiliza com 8 elétrons, né, fazendo 2 ligações, assim como o oxigênio, porque eles são da mesma família. Nessa molécula, o enxofre ele vai estar se estabilizando com 12 elétrons, tá? Anote aí, 12 elétrons, por incrível que pareça. Né? Na química não há limites, para você ter uma ideia. Então, o enxofre ele vai se estabilizar com 12 elétrons da seguinte maneira. Você tem esses 3 átomos aí no mesmo plano e você vai ter mais 2 átomos projetados para trás, ok? Olha aqui o símbolozinho do Wi-Fi. E mais 2 átomos de flúor projetados para frente. Olha só, bem aqui, ó. Olha que bacana. Tá certo? Dando uma ideia de uma base quadrangular. A intenção de você representar a molécula assim é para você mostrar isso aqui, ó. Tá certo? É como se fosse, inclusive, ó, é como se fosse uma pirâmide, ó, de base quadrada, tá certo? Ok? Então, a ideia dessa molécula, o hexafluoreto de enxofre, apresenta o bendito enxofre se estabilizando com 12 elétrons. Isso porque o enxofre ele tem uma hibridização do tipo sp3D2, ok? Então, se você está curioso em relação à hibridização, dá uma olhada nas nossas aulas sobre teorias atômicas, tá certo? E temos também um tipo de ligação chamada de ligação dativa, tá? A ligação dativa, porque já comentamos sobre a ligação simples, a ligação dupla, a ligação tripla, né? Que tem ligação sigma, pi, pá, pá, pá. Mas existem algumas moléculas que só são explicadas por uma outra teoria, né? Uma ideia aí que é a ligação dativa ou ligação coordenada. Essa ligação ela vai explicar, por exemplo, o surgimento da molécula do ozônio, ok? O O3, pra você ter uma ideia, ele tem são 3 átomos de oxigênio combinados por ligação covalente, tá? Visto que o oxigênio ele é um ametal. Então você vai colocar aqui, ó, 3 átomos de oxigênio, cada um com 6 elétrons, tá? Mas Alan, por que 6 elétrons? Porque ele tem 6 elétrons de valência. Isso aqui é uma representação do nosso amigo Lewis. Bom, se você fizer aqui, ó, o compartilhamento, tá? Se eu fizer um compartilhamento aqui, não estabiliza nenhum dos dois, mas se eu fizer um outro compartilhamento, estabiliza. Nós vimos essa possibilidade aqui, esse exemplo, na formação da molécula do O2, na aula de ligações químicas, parte 2. Dá uma olhada lá de novo, hein? Agora, como é que eu vou conseguir combinar esse oxigênio aqui com esse outro oxigênio? Se esse já se encontra estabilizado, já se encontra com 8 elétrons. É aí que tá, pessoal. Entra, então, em cena a chamada ligação covalente dativa. Ligação covalente dativa, ou também chamada de coordenada. A ligação covalente dativa, ela aparece quando um dos átomos que vai se ligar já se encontra estabilizado, certo? E não podendo expandir o seu octeto, teoricamente, né? A gente sabe que pode, mas na teoria, né, vamos supor que ele não pode. Então, ele vai fazer um empréstimo, tá? A ligação covalente dativa, ela de fato não existe. É uma teoria que a galera, né, os cientistas inventaram aí para poder explicar o surgimento de algumas moléculas, certo? E para poder, de forma lúdica e didática, ensinar para os alunos do ensino médio. Mas, de fato, ela não existe. É tipo uma desculpa, uma válvula de escape. Então, o que acontece? Esse átomo de oxigênio, esse átomo do meio aqui, que já está estável, ele vai fazer uma ligação covalente dativa. Como é que é esse negócio de ligação covalente dativa? Ele, sozinho, vai compartilhar um par de elétrons. Então, eu vou apagar esse par de elétrons aqui, ó, tá certo? Desse outro átomo, vou colocar ele bem aqui embaixo,
Ó, vou colocar esses elétrons que eu apaguei, vou colocar aqui embaixo. E o que é que vai acontecer? Esse átomo que está estável aqui, ele vai pegar esse par de elétrons e vai compartilhar com o outro. Né? Você percebe que o compartilhamento do par de elétrons é proveniente de um átomo só, aquele que está estabilizado. Então, esse oxigênio aqui, ó, de novo, vou colocar uma segunda setinha, ele agora passa a estar estável porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 elétrons. Né? Ele atinge a estabilidade sem aumentar a quantidade de elétrons desse átomo central. Essa ligação aqui que a gente acabou de fazer, em que um par de elétrons é compartilhado de um átomo só, é que é chamada de ligação dativa, tá certo? E ela antigamente era representada assim, a gente colocava uma setinha, tá? Ó, olha como é que era representado antes. Tá aqui os pares de elétrons sobrando, ok? Ó, tá certo? Antigamente era representado assim, a gente colocava uma setinha mostrando quem estava doando, né? Quer dizer, emprestando esse par de elétrons. Hoje em dia, nós apresentamos somente um tracinho mesmo, tá? Mas, Alan, como é que eu vou saber que ela é uma ligação dativa? Toda vez que você encontrar algum problema, né? Tipo assim, o oxigênio, por natureza, ele tem que fazer 2 ligações. Então, quando você olha para uma molécula que tem o oxigênio fazendo 3 ligações ou fazendo uma ligação, pode suspeitar que ele é uma ligação dativa, porque o natural do oxigênio é fazer sempre 2 ligações, ok? Então, quando aparece ele fazendo 3 ou uma, não é normal para ele. Então, ali provavelmente tem uma ligação covalente dativa, ou também chamada de coordenada, ok? Bom, galera, sobre ligações covalentes, isso aqui é a parte fundamental. É interessante que você teste com outras moléculas, beleza? Moléculas como o NH3, tá? Ó. Eu vou colocar aqui alguns exemplos, ó. O NH3, tá certo? O SO2, o SO3, tá? São moléculas que são recorrentes, que aparecem bastante, é interessante você saber a estrutura. Como, por exemplo, aqui, ó, o nitrogênio, ele vai fazer 3 ligações com átomos de hidrogênio, sobrando um par de elétrons. O SO2, ele tem a fórmula muito parecida com a do ozônio, certo? Ó, porque o enxofre vai fazer o mesmo papel do oxigênio, já que eles são da mesma família, eles têm a mesma quantidade de elétrons de valência. Ok? Nós temos aqui uma ligação dativa e o SO3, ele também tem uma ligação dativa, bem aqui, ó. Tá certo? Beleza, pessoal? Então, aqui fica uma dica das moléculas mais importantes que você precisa recapitular, saber. É interessante que você já conheça a estrutura de cor dessas moléculas que eu falei. São moléculas pequenas, simples, aquelas que apresentam ligação dativa e aquelas que têm exceção à regra do octeto, beleza? É um aprofundamento do nosso assunto sobre ligações covalentes. Bom, então por aqui encerramos a nossa parte 4. Espero ter contribuído, ajudado vocês e logo mais nós vamos estar também colocando a aula 5, parte final sobre ligações, para você ficar fera nesse assunto, beleza? Bom, então a todos um forte abraço, bons estudos e até a próxima. Beijão, tchau, tchau. Beleza. Quantos minutos? Tá transmitindo ainda, tá? 30 minutos. Tem 2 perguntas. Dá para responder? Vai lá. São 2 perguntas simples. Primeira do Marcelo Almeida. Ele está perguntando o que é um ametal. Pronto. Marcelo Almeida, tá falando da onde, Marcelo Almeida? Não, ele não respondeu. Não respondeu? Bom, Marcelo Almeida perguntou o que é um ametal, né? Bom, ametais. Agora, Marcelo, eu recomendo que você dê uma revisada no nosso assunto sobre tabela periódica, tá certo? Se a gente pegar aqui o esboço da tabela periódica, tá? Nós vamos ter, na tabela periódica, 3 tipos de elementos. Nós temos aqui ainda duas séries. Bom, nós vamos ter 3 tipos de elementos. Existem os elementos metálicos. Os elementos metálicos são elementos que se apresentam como metal, como a gente conhece, né? São sólidos a temperatura ambiente, conduzem corrente elétrica, conduzem calor, né? Tem alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição. E eles pegam essa parte aqui da tabela, ó. Certo? Bem aqui, ó.
toda essa parte da tabela periódica, que eu acabei de rachurar aqui, ó, são elementos considerados metais, certo? São elementos que... Como é que você descreveria um metal? Né? Você pega uma barra de alumínio, uma barra de ouro, é um metal, né? Então, todos esses elementos que eu coloquei aqui são elementos metálicos. E existem os elementos que não são metálicos, são os ametais ou não metais. Pega aqui o hidrogênio, né? E todo esse grupinho aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, você tem o boro, você tem aqui o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, aqui o cloro, o bromo, o iodo, aqui o enxofre, o selênio, o silício, o fósforo e o arsênio, ó. Esses aqui são os elementos que não são metais, eles são opostos aos metais. Eles não são sólidos, assim, não são bons condutores de eletricidade, não são bons condutores de calor, com exceção aqui do carbono, grafite, tá? É tudo o contrário. Ele é sólido, ele é bom condutor de eletricidade, tá certo? Então, esses aqui são os não metais. E nós temos um grupo que é o grupo dos gases nobres, tá? É o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio, o radônio e tem um novato agora que é o oganessônio, certo? Esses aqui são os elementos que são gasosos à temperatura ambiente e que não se combinam com outros elementos porque já são estáveis energeticamente, são estáveis, beleza? Então eles não têm necessidade de se combinar. Essa estabilidade, ela provém da presença de 8 elétrons de valência, com exceção do hélio. Os gases nobres, eles têm 8 elétrons de valência, que são os elétrons da última camada. Eles são estáveis, tá? Então, isso explica por que é que eles não têm a tendência de se ligar. Já os outros elementos da tabela, eles tendem a se ligar. Tá? E a gente estudou isso aí nas aulas anteriores, né? Quando você tem um elemento metálico se ligando a um ametálico, você tem uma ligação chamada de ligação iônica, tá? Quando você tem metal se ligando com metal, você tem uma ligação chamada de ligação metálica. Foi o nosso último assunto, tá? Ok? A ligação metálica. E nós temos a principal ligação, mais importante, que é quando é um ametal se ligando a um ametal, que é a ligação covalente, tá? Que é o compartilhamento de elétrons, é o que forma as moléculas, beleza? Então é interessante que você dê uma revisada sobre isso, tá? Essa partezinha aí sobre ligações. Bom, no mais, é só isso, tá? Tá respondido aí. Ametais são elementos que não são metálicos, ok? Basicamente isso. Outra pergunta eu acho que já respondeu, mas só para dar uma por cima, né? A Regilane Matos, também ela não falou não onde é, mas ela está perguntando como saberei quanto vai estabilizar, não entendi. Mas você acha que ela está perguntando como saber que um átomo é estável ou não? Bom, a ideia de um átomo estável é quando ele apresenta a configuração de um gás nobre. E os gases nobres, com exceção do hélio, eles terminam com 8 elétrons, tá? Qual o nome dela? Regilane. Regilane. Tá, Regilane? Obrigado pela sua participação. Então a ideia é o seguinte, ó. O elemento neônio, vou pegar esse cara aqui, ó, o neônio. O neônio, ele tem número atômico 10. A sua configuração vai ser 1s2, 2s2, 2p6. O que eu posso reparar aqui, ó? Que no último nível do neônio, nível 2, ele tem 2p6, ele vai ter 8 elétrons. Tá? Ó, tem 2 mais 6 dá 8 elétrons. Essa é a configuração do neônio, que é um gás nobre. E você percebe, e você vai ver no argônio, no criptônio, no xenônio, que todos eles vão ter 8 elétrons de valência. Então, os químicos perceberam que um átomo ele passa a ser estável quando ele tem também 8 elétrons de valência, assim como o neônio. Então, vou dar um exemplo para você aqui, ó. No caso do sódio, o sódio ele tem número atômico 11. Então, 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Me diga, o sódio ele está estável? Vamos lá olhar. O último nível dele é o nível 3. Ele só tem um elétron, ele não está estável. Tá certo? Ele só vai estar estável quando ele tiver a configuração igual à do neônio.
Então, para que ele possa ter a configuração igual ao do neônio, ou seja, a configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre, ele vai ter que perder esse elétron. Quando ele perde esse elétron, ele vai se transformar em um cátion, tá? Mas, apesar de ter sacrificado esse elétron, ele passa a ter a configuração eletrônica idêntica à do neônio. Ele não vira um neônio, certo? Ele passa a ter uma configuração igual à do neônio. Quando? Quando ele perde esse um elétron que ele tem. Já o flúor, ele tem número atômico 9. Então a sua configuração é 1s2, 2s2, 2p5. Certo? Ou seja, no seu último nível ele tem 7 elétrons. Ele precisa ter quanto? 8. Para ele ter uma configuração eletrônica igual a do neônio, ele precisa ganhar mais um. Porque se ele ganhar um elétron, ele passa a ser 2s2, 2p6. Ele passa a estar estável tal e qual o neônio é. Beleza? Então, a gente percebe que os outros elementos, eles vão tentar se adequar, ganhando ou perdendo elétrons, para ficar com a configuração eletrônica parecida com a de um gás nobre. Mas, Alan, por que o sódio perde e o flúor ganha? Porque o sódio é um metal, um elemento metálico, certo? O sódio está bem aqui, ó, na tabela periódica, tá certo? E o flúor é um ametal, ele está bem aqui, ó, tá? Então, quando um sódio se liga com um átomo de flúor, eles inclusive vão se combinar por ligação iônica, e o sódio perde seu elétron, o flúor ganha, tá? Então, a ideia da ligação química é estabilizar um átomo. E quando é que eu sei que ele está estável? Quando ele tem uma configuração eletrônica igual a de um gás nobre. Beleza? Ok? Bom, obrigado Marcelo, obrigado Regilane pela participação de vocês aí, pela pergunta, tá bom? Que bom tê-los aqui conosco, tá? Espero estar ajudando aí o seu sonho. E aí, grande homem?